Então vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Continuando aqui, nossa primeira aula de História Eclesiástica 2, é o último bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. Vamos agora falar um pouco, irmãos, da conversão dos francos, tá bom? Conversão dos francos, né? Vamos lá. Pode ler para nós, Júnior, por favor? Conversão dos francos, eles eram ortodoxos, começaram no cristianismo ortodoxo. Quando eu digo ortodoxo, aqui é para contrapor o arianismo. Eles criam a trindade diferente dos arianos. A história da conversão dos francos, em torno do ano 500, está ligada a uma rainha chamada Clotilde e a um rei chamado Clovis. Clotilde era cristã, casou com o rei Clovis, passando a vida tentando converter seu marido. Foi difícil, mas acabou se convertendo e sendo batizado no ano 496. Quando eu fui batizado, todos os francos foram batizados, porque tipicamente nesse período o rei se converte, todo súdito se converte. Não tem escolha, não é decisão pessoal. Só uma pausa. A decisão é coletiva e obrigatória, né, meus irmãos? Então, olha só, como é bom a gente estudar história, irmãos, mesmo que seja escrita na ótica de um católico, ou mesmo de... Mas olha só que interessante. Quando a gente vê essa imposição também, que hoje a gente, que os países muçulmanos têm, na história, o próprio cristianismo também praticou isso. Né? Não estou dizendo que está certo, mas é importante a gente saber disso, né? O rei se convertia, todo mundo tinha que se converter com ele, né? Então é uma questão, por isso que a gente vê como que a igreja ela tem que se posicionar diante do Estado, né? Pode continuar, Júnior, por favor? Esse primeiro parágrafo aí que ele fala, quando eu digo ortodoxo, aqui é para contrapor o O arianismo. arianismo, exatamente. Porque aqui a ortodoxia, só lembrando, né, Júnior? Ou ortodoxia ou catolicismo é voltado para dizer o seguinte: nesse primeiro momento, ainda não era o romanismo, com a tradição romana e dogmática. Aqui era a patrística na sua essência, né? Sem os cultos aos ídolos, a infabilidade papal, sem nada disso. Né? Sem a tradição. Sem a tradição, exatamente. Então, pode continuar aqui para a gente, Júnior, por favor? O cristianismo está avançando, sim, mas de uma maneira estranha. A história do batismo dos francos é interessante, porque quando os francos foram batizados, todos os militares francos foram ser batizados também, com uma característica, uma característica. Eles eram mergulhados na água, mas deixava a mão direita para fora da água. Isso para poder continuar lutando. A mão direita ficava ao lado de fora para não ser batizada e eles então poderiam continuar lutando, pegando na espada. Olha só que coisa, né, mais bizarra, né, meus irmãos? Então perceba que eles eram ortodoxos, tudo bem, né? Vamos lá. Mas vamos lá, eles eram guerreiros, assim como os godos eram guerreiros. Por isso que os bárbaros, todas esse germânico de uma forma também de uma forma geral, eles eram guerreiros, irmãos. E a guerra estava dentro deles, fazia parte da cultura, né? Ora, os arianos godos tinham ali Jesus como seu grande ícone de valente, de soldado guerreiro, de rei vencedor, e agora, mesmo os francos se convertendo à ortodoxia, deixavam a mão, né, no caso da espada, do lado de fora, porque é mais ou menos do que o seguinte: eu sou convertido, mas minha mão não. Então, eu estou sendo autorizado a fazer o que eu bem entender com a espada, né? Dá para entender uma coisa dessa, né? Percebam como o cristianismo ele foi se enveredando para um novo contexto, e aqui, né, Júnior, uma união de Estado, de religião, mas de defesa, de política. Olha que coisa esquisita, né? Outra coisa aí também é que eles é ortodoxo, entre aspas, em relação aos arianos, mas essa questão se contrapõe a igreja, quando se tornou oficial com Constantino, os cristãos da época não iam para o militarismo, lembra?
Sim, exato. Eles praticavam até sérios problemas, né? Porque não queriam ir por causa são cristãos e não queriam mais ir para a guerra. Mas e aí, o que se faz, né, Júnior? Exato. Exatamente, né? Perseguido, né? Foram Perseguido, perseguidos por morreram. causa disso. Algumas leis marciais, né? Foi, até mortos, porque ele não queria se alistar. Então, percebam como as coisas elas vão pegando novos contornos, novas formas. Uhum. Isso tudo na igreja logo depois de institucionalizada, né? Então, continua para a gente, Júnior, os francos... né? Foram fundamentais para fazer prevalecer a crença na Trindade e não deixar o arianismo tomar conta. Até concordo. Eles já foram úteis 2 vezes até agora, para defender o cristianismo dos muçulmanos e defender a teologia contra o arianismo. Teria prevalecido fatalmente se os bárbaros tivessem prevalecido. Ou seja, né? Então, teria prevalecido fatalmente se os bárbaros tivessem prevalecido. É evidente que a conversão da maioria dos outros bárbaros do arianismo para a ortodoxia, para a crença na Trindade, é pela força. Ou seja, a gente sabe que não resolve muito, mas na providência divina, Deus usou os francos, que eram soldados muito valentes, nas suas expansões, para quê? Para que não prevalecesse também o arianismo. E, ao mesmo tempo, quando vai ter ali o surgimento dos muçulmanos, o que vai segurar também os muçulmanos, porque lembrando que eu até mostrei há pouco para vocês aquela foto, a gente vai ver o que segurou os muçulmanos. Deixa eu voltar aquele desenho aqui, ó. Aqui, ó. Olha os francos aqui. Quem segurou os muçulmanos foram quem? Foram eles. Interessante, né? Porque eles faziam frente. Para ir para Roma já se tornava mais difícil. Mas aqui em terra, né, irmãos? Interessante, né? Bem, essa ideia também de conquista, de expansão territorial com a religião, os muçulmanos adotaram também essas práticas da igreja aí também, da imposição. Sim, sim. E aqui a gente não pode, aqui, né, Júnior, vamos ser coerentes agora com a verdade, né? A gente não pode pôr essa culpa no romanismo, né? Aqui ainda era o cristianismo nas suas... Já estava flertando com o Estado, já estava assim, mas ainda não tinha se degringolado, né? É verdade. Não tinha. Se a gente for... essa culpa, perceba, por isso que quem estuda a história, a gente tem que ser muito coerente. A gente tem que fazer a leitura dos livros. Na história dos vencedores, como eles registraram, porque, como você disse no intervalo, né, Júnior? Quem registrou a história do cristianismo foram os próprios monges, na ótica deles. Não tinha uma outra visão, né? Não tinha visão independente. Qualquer independente era visto como... Não sou católico, enfim, aí seria diferente. Então, a gente vê aqui, de fato, sim, houve uma cristianização, sim, houve uma conversão, sim. Vamos agora aqui dar um direito de dúvida, que os líderes e os monges e os padres, eles eram cristãos piedosos, estavam pregando o evangelho puro. Percebam, estavam sendo enviados como missionários. Não vamos aqui romanizá-los nesse primeiro momento. No entanto, olha que complexidade, eles estavam evangelizando pessoas que se faziam batismos com viés já político. Ou seja, em algum momento também eles se permitiram esses acréscimos, né? Porque iam falar que não podia guerrear. Percebam o quanto que a falta da profundidade da Bíblia levou eles a certas práticas, no mínimo, esquisitas, né? Então, vamos lá, vamos continuando. Aqui, você leu aqui, né, Júlio? Terminou. Então, pode ler para... Deixa eu ler esse parágrafo aqui. Teria, acho que há uma falha, porque acho que não teria. Pode olhar. Sim, sim. Que não teria. Isso, exatamente. Diz assim, que os francos não teriam prevalecido fatalmente se os bárbaros tivessem prevalecido. Na realidade... O professor Juliano, essa apostila foi criada, inclusive, irmãos, é a aula dele, que está como aula 20, tá? Depois vocês podem procurar. É a expansão da igreja logo após a queda do Império Romano. Está na página do YouTube, Pão Evangelho, é a aula 20, eu indico para vocês. E também indico a aula da professora Márcia, a 8ª aula
da história da igreja do terceiro semestre da Marcia Zollner. Eu ia utilizar até um material aqui, mas não vai dar tempo para hoje. Então, assim, fica essa indicação. Então, é que, na realidade, assim, o arianismo teria prevalecido Isso. se com os bárbaros, né? Ah. Se caso os francos não tivessem contra-atacado. Aham. Essa é a questão, tá? Então, continuando aqui a nossa apostila, pode ler para nós, pastor Johnny, 4 grandes centros missionários que existiram, né? E agora a gente vai ver um pouco dessas histórias. Porque, irmãos, a gente está falando das expansões missionárias, né? Então, existiram 4 grandes centros missionários. Daí o primeiro deles foi de Roma. Leia para nós, pastor Johnny, por gentileza. Acho que o áudio do pastor Johnny não está aberto. Então, pode continuar lendo para nós, Júnior, por gentileza? Roma. Fundamental nesse centro foi o Papa Gregório I. Ele era o estrategista de missões, além de ser o Papa, e nessa função já mandava mesmo. Determinava quem iria para onde. Então, nesse período aqui, Gregório I, ele começa a ter esse lado mais... Precisamos enviar os missionários. E ele literalmente enviava mesmo. Então, olha só, a história de Agostinho de Cantuária. Eu achei muito interessante. Antes disso, eu separei um material aqui para vocês também. Eu quero que vocês depois apreciem, que é a história aqui, ó, o Reino Franco na Gália, tá? E essa história está no nosso livro, texto, aqui, na Era das Trevas, na página... Deixa eu ver a página 18, tá? Deixa eu ver se é esse mesmo. Só confirmar aqui para vocês. Página 18, isso, o Reino Franco na Gália, tá bom? Então, vai contar com mais detalhes aqui, todos esses acontecimentos, né, eu vou ler rapidamente aqui, ó. Durante a maior parte do século XX, os burgúndios repartiram com os francos o domínio da Gália. Enquanto os francos eram pagãos, os burgúndios eram arianos. Porém, seus reis não perseguiram os habitantes católicos do país, como os vândalos os haviam feito no norte da África. Lembra que eu mencionei que eu queria ter lido até um texto? Era mais ou menos sobre essa questão aqui. Pelo contrário, esses reis fizeram todo o possível para estabelecer boas relações com o povo conquistado, na maior parte católica. Condebaldo, por exemplo, teve como um dos seus conselheiros mais chegados o bispo católico de Viena, a mesma cidade cujos mártires ocuparam nossa atenção nos primeiros volumes dessa história. Apesar de Condebaldo não se tornar católico, seu filho Sigismundo deu este passo e, por isso, a partir de 516, seus territórios estiveram unidos sobre uma só fé. Quando os burgúndios foram conquistados pelos francos em 534, mantiveram sua fé católica. Então, percebam, irmãos, olha só, eram aqui grupos, né, de bárbaros que também guerreavam entre eles, mas, ao mesmo tempo, tinham já sido evangelizados, né? Os francos, por outro lado, com o passar do tempo, haviam de se apossar de toda a Gália, dando-lhes o nome de França. Num primeiro momento, eles eram pagãos. Quando entraram pela primeira vez no território do Império, estavam muito menos organizados do que os visigotos e os burgúndios. Além disso, seus contatos com a civilização romana tinham sido mais escassos. Longe de estarem unidos sobre um só chefe, estavam divididos em diversas linhagens ou tribos, cada um com seus próprios chefes. Pouco depois da sua fixação no norte da Gália, entretanto, começaram a se unir sob a direção inteligente e poderosa de Meroveu, seu filho Silderico e seu neto Clovis. Em 486, esse último começou uma série de manobras políticas e conquistas que em pouco tempo fizeram dele o dono do norte da Gália. E aí vem a história de Clovis, né? Clovis e seus francos tinham tido muitas oportunidades para conhecer a fé cristã, pois habitavam na Gália. Agora vamos ler a apostila do professor, porque vai facilitar um pouco mais. Percebam, eu quero que vocês peguem depois esses materiais e se aprofundem nesses temas, tá bom?
Então, Júnior, onde estávamos? Aqui? Aqui. Então, lá continua falando sobre ah, os francos, tá, meus irmãos? Então, a história dos francos é bem interessante também, tá bom? Deixa eu só mencionar aqui, mostrar uma foto para vocês. Olha só. O batismo de Clovis. Deixa eu mostrar aqui, compartilhar para vocês essa foto, que é bem interessante. O batismo de Clovis. Como que é o resumo da história dele, meus irmãos? A esposa dele era uma cristã, ele não era um cristão. Então, ele começa a ser evangelizado e depois que ele tem uma conquista, ele atribui essa conquista a Cristo e ele toma a decisão, então, de se batizar. Aqui é um retrato do batismo dele, né? E aí ele está sendo batizado, tá bom? Aí agora aqui a gente vai entrar um pouco para essa história de Agostinho de Cantuária e o rei Eteoberto. Tá joia? Vamos voltar lá. Vamos voltar para esse outro texto. Tudo bem até aí, meus irmãos? Ok. Então vamos lá. Vamos lá. Então, Roma, né? Lemos aqui, o Papa Gregório enviando os missionários, Agostinho de Cantuária. Leia para nós, pode ler para nós, Gil, por gentileza. Leio sim. Agostinho de Cantuária e os anglo-saxões. Cantuária, centro do cristianismo no Reino Unido até hoje, sendo Agostinho o primeiro arcebispo da Cantuária. Agostinho da Cantuária foi evangelizar os anglo-saxões na Inglaterra. Inglaterra era um império romano, pelo menos toda a parte sul, e portanto já existia a igreja lá. O problema é que quando Roma caiu, tudo ficou desguarnecido, quando os bárbaros do continente, os anglo-saxões, ocupam com a sua força essa região. Os bretões que viviam lá foram empurrados para outras regiões, mais ao norte, e o país de Gales pelos anglo-saxões que acabam tomando as cidades. Por isso, os bretões odeiam os anglo-saxões. Como eles já eram cristãos, não fizeram coisa alguma para evangelizar os anglo-saxões. Quem acabou fazendo alguma coisa foi Roma, por intermédio de Gregório I, que mandou Agostinho de Cantuária para lá. Agostinho não queria ir de jeito algum. Ele era um pior, ou seja, um superior no mosteiro em Roma. Ele vivia no centro da civilização e mandaram ir lá, no meio dos bárbaros, o que não era uma tarefa muito agradável. Quem estudou o trajeto dele viu que ele ia dando volta e nunca chegava, enrolando para não chegar. O interessante são as cartas que o Papa Gregório I trocava com ele, com o objetivo de incentivá-lo a ir, colocando a importância da ida dele para lá. Então, olha só que interessante, irmãos. Essa questão, você vê algumas rixas, né? Não vou evangelizar, porque essa turma não merece perdão, né? Então, hoje é mais ou menos, vai, o pessoal de direita não querendo evangelizar a turma de esquerda, entendeu, irmão? Deixa esses camaradas para lá, né? Quase do tipo, vai, com as suas devidas proporções. Então, quem faz esse trabalho de evangelização é Agostinho de Cantuária. Continua a leitura para nós, Gil, por gentileza. Moveu a tela aqui. Achei, beleza. O rei Eteoberto de Kent foi convertido em 601. E como ele se converteu, todos se converteram. Bastava converter o rei que os súditos estariam automaticamente convertidos. Também mais tarde, o rei Edwin da Nortúmbria também foi convertido. Levou alguns anos para que a nova igreja estabelecida por Agostinho da Cantuária se unisse com a igreja antiga. Ainda do tempo do Império Romano, dos bretões, porque não gostava do outro, mas acabaram conseguindo unificar as igrejas.
Quando esses anglo-saxões são evangelizados, que para nós parece uma conversão meio estranha, eles se tornam missionários instantaneamente. É impressionante isso na história. Os bárbaros originalmente são germânicos. Depois é que vai havendo distinções. Dentre os anglo-saxões convertidos, alguns foram evangelizar a Holanda e a Alemanha. Wilfrid e Willibrord foram para a Holanda. O mais famoso foi Wilfrid, mais conhecido como Bonifácio. Foi evangelizar a Alemanha. Ele é chamado o apóstolo à Alemanha. Acabou voltando para a Saxônia, a Alemanha, mostrando como Deus usa seu meio que para nós parece estranho. Então, irmãos, percebam que aqui vai tendo uma expansão. E é por isso que eu disse, irmãos, que no primeiro momento dá para ver que a mensagem até aqui partia desse interesse de passar fé mesmo. E pode ver como que vai tendo essas conquistas, né? Essa história aqui de Bonifácio, ela é muito interessante. Ela é muito interessante. Leia mais um pouco para nós aqui, de Asgar e a Escandinávia, para a gente... Ok. Ansgar era bispo de Hamburgo e foi mandado pelo Gregório I para conquistar a Escandinávia, começando pela Dinamarca. Ele não conseguiu coisa alguma. Foi um missionário fracassado. É interessante citarmos isso porque não é garantindo, quando um missionário sai para evangelizar, que Deus o use para atingir as pessoas. Dá uma pausa aqui, meus irmãos. Percebam que muitos outros que se tornaram missionários, como, por exemplo, é o caso aqui de Bonifácio, inclusive, deixa eu mostrar novamente aqui essa foto para vocês aqui. Olha. Aqui, aliás, lembra que a gente acabou de ver Agostinho de Cantuária? Essa foto registra uma história bem interessante. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. A gente estava falando de Agostinho de Cantuária, né? Ele vai evangelizar, né, os anglo-saxões. E, com o tempo, realmente, muitos se convertem. Essa foto aqui mostra um acontecimento muito curioso, olha só. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ampliar. Estão vendo aqui Agostinho de Cantuária e o rei Ethelberto. Se não me falha a memória, salvo engano, porque são muitas histórias, irmãos, o que ele faz? Ele está tentando pregar e ninguém dá ouvido. Ele está tentando pregar e ninguém ouve a mensagem dele. E na região havia um carvalho que era muito, como se fosse um lugar de adoração daqueles bárbaros. E o que ele tem a ideia? Ele vai lá e corta com o machado esse carvalho. Porque como esse carvalho era um lugar sagrado, todos tinham a impressão do seguinte, que o Deus que estava ali no carvalho ia destruir Agostinho de Cantuária. Mas como nada aconteceu com ele, então todo o povo e o rei se converteu. Percebam que a ideia da força, da luta, né, de ser um vencedor, ou ter a mensagem de um vencedor, fazia com que outros dessem ouvido a isso. Uma ideia um pouco medieval, não só medieval, mas lembra no Velho Testamento que havia uma guerra entre deuses? Isso também estava muito ligado aqui nesse período, né, na cultura desses povos, né? Então, salvo engano, foi ele que fez isso, viu, meus irmãos? O professor Juliano conta essa história, eu achei muito interessante, né? Então, vamos ler mais um pouco, só para a gente encerrar agora, esse Asgar, né? Você leu aqui, né, Júlio? Júlio não, né, Gil? Começou já lendo aqui, né? Não está mostrando, pastor. Não, isso, está aqui. Deixa eu voltar. Aqui é o tal do Ansgar, só um minutinho, antes de mudar a foto. Aqui mostrando esse outro que foi para uma outra região e pregou, Ansgar aqui. E ele não teve êxito, né?
esse daqui que está no canto da tela. Deixa eu voltar aqui o nosso texto. Aqui. O texto falou que ele foi fazer uma obra missionária, mas não teve êxito, né? Olha, ele não conseguiu êxito algum. Então, ele é chamado de missionário fracassado, mas, irmãos, nem sempre a obra de um missionário, num primeiro momento, vai ser forte. Né? Isso a gente sabe hoje em dia. Tem missionários que vão para um campo, eles vão preparar o terreno, muitos morrem lá e possivelmente não estabeleçam nenhuma igreja. Depois vem uma segunda leva de missionário, uma terceira leva, e depois que nasce, né, uma obra. Né? Então, pode continuar lendo aqui para nós, Gil, por gentileza? Angar chegou lá, colocou algumas igrejas, começou a pregar, fez o seu trabalho fielmente, levou a sério, e na época da morte dele tudo tinha desaparecido, não deu em nada. Stelpnil disse, Ansgar tentou empurrar uma porta que ainda não estava pronta para ser aberta. Na província de Deus, quem é que sabe se não tinha que alguém lá forçar a porta primeiro, para outra pessoa depois vir e conquistar, como mais tarde aconteceu? Temos que ser realistas. Temos que ser realistas. Não somos nós que decidimos que, ao mandar um missionário, Deus vai abençoar. Não é assim. Ele que diz se vai abençoar ou não. O missionário faz o seu trabalho. Joia. Então, meus irmãos, aqui também vai contar uma história muito interessante sobre a Irlanda e também, né, então, depois eu quero que vocês, aqui, ó, Columbo e os escoceses, né, eu deixo aqui como uma leitura para os irmãos lerem depois, tá bom? Beleza, meus irmãos? Tudo bem até aí? Tudo sim. Beleza. Né? Então, percebam que também houve, né, a Roma como parte de lugar onde tinham os seus missionários, a Irlanda, né, entre os escoceses, a Pérsia, então, a própria Constantinopla. Então, depois, façam essa leitura, porque vai ser muito enriquecedora aos meus irmãos. Ok. Tá bom, meus irmãos? Então, paramos por aqui hoje, né? A gente vai continuar trabalhando ainda nesses temas e eu vou estar tentando. Caiu. Qual é a conexão? Caiu. Me perdoe. Me perdoe. Eu fui tentar desbloquear aqui, acabei fechando o lugar errado. Então, e a gente vai estar tentando trabalhar. Peguem firme na leitura, tá bom? Aham. E avante, né? Porque agora é muita leitura e muito trabalho extra. Tá bom, meus irmãos? Shalom. Beleza? Que Deus nos Combinado. ajude no caminhar. Tá bom. Amém. Bom Um bom feriado. feriado para todos. Deus abençoe, meninos. Boa noite. Obrigado, bom descanso, bom feriado. Boa noite. Graças a Deus. Boa noite, graças a Deus.